Que bom, nós estamos começando mais um capítulo e na última vez nós falamos sobre o Pai. Nós começamos uma série dentro dessa unidade, falando sobre a Trindade, falando sobre o conceito da Trindade. Depois nós viemos e falamos sobre o Pai, quem é Deus, o Pai, a pessoa do Pai. Porque nós, no cristianismo, nós cremos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E muitas vezes nós apenas nos referimos a Deus. E nós vimos que muitas vezes na Bíblia o termo Deus é muitas vezes usado por o Pai. Mas nós temos que saber identificar, e é a questão do nosso relacionamento com a Trindade. E nós vimos muitas coisas sobre o Pai que ama, o Pai que trabalha. E hoje nós vamos ver a pessoa do Filho, Jesus, como sendo o Filho de Deus. Nós já vimos essa designação para Jesus, sendo o Filho, porque ele vem depois, ele vem do Pai, a missão dele é do Pai, né? Nós vimos também, quando a gente olha para o conceito da Trindade, que os três são coiguais, os três são coeternos. Então não foi, no conceito de essência, não foi o Pai que gerou o Filho, que de repente gerou um Espírito. Não, os três são coeternos, os três coexistem. Mas na questão da Trindade econômica, na questão da função, Jesus se torna o Filho por ser dependente daquele que o envia. Então nós vamos começar a ver hoje Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz João. O conceito de João é um conceito totalmente divino de Jesus. Quando você olha para Mateus, Marcos e Lucas, você vê o servo, você vê o rei, você vê o homem, não é? Mas no conceito de João, João vai nos mostrar o Deus que se fez carne, que não deixou de ser Deus, porque você vê por toda o evangelho de João e por todas as epístolas que Jesus é Deus. Quando a palavra usa, por exemplo, que ele deixou a sua glória, ele tornou-se como servo, a palavra tornou-se, que é da onde a gente tira a palavra metamorfose, ele não se torna um outro ser, ele apenas se transforma, ele tem, vamos dizer assim, ele continua com o mesmo DNA, ele continua com a mesma essência, mas ele coloca sobre uma nova aparência. Ele coloca sobre uma nova função, ele coloca sobre um novo propósito para que você possa se identificar com Deus, para que você saiba que Deus vai fazer de tudo para ter você de volta num relacionamento com Ele. E quem é que faz isso? Jesus, o Filho de Deus, que nasceu no mundo, que cresceu como qualquer outra pessoa, mas Ele não era um homem comum. Por toda a Bíblia nós podemos ver que Jesus é um ser único que simultaneamente é plenamente humano, sem pecado, como plenamente divino. O que eu entendo quando a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua autonomia para ser usado pelo Pai, com o poder do Espírito Santo sobre ele. Esse era Jesus, o Filho de Deus. Então, o Novo Testamento nos revela que ele é Jesus, que ele é o Cristo, o Filho de Davi. Você tem aí na sua apostila várias características, vários nomes que como Jesus era chamado: o Mestre, o Filho do Homem, o Noivo, o Senhor do Sábado, o Salvador do mundo, o Pão da Vida, a Luz do mundo, eu sou, a Porta das Ovelhas. Tudo isso era características de Jesus. Jesus era isso tudo aqui que nós estamos vendo. Mas se você avançar um pouco aí comigo na sua apostila, você vai ver que existe um tópico, porque o mais interessante dessa história é nós sabermos a prática do que Jesus é para nós. Sim, ele veio, ele era Deus que se fez homem, que se vestiu de homem, vamos colocar assim, que se vestiu com uma natureza inferior à sua natureza divina. E por quê? Por que ele fez isso? Então, na realidade, eu pergunto para você: quem é Jesus para mim? Nesse dia, quem é Jesus para mim? Se você abrir comigo em Lucas capítulo 2, perdão, Lucas capítulo 2, que vai ser o texto da gente hoje,
para falar sobre esse tópico. Quem é Jesus para mim? Lucas capítulo 2, verso 1, vai dizer assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um com sua própria idade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o Salvador nasceu. O Salvador nasceu. E é isso que nós temos que ver nesse dia de hoje, que o Salvador nasceu. O Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que ver é que aqui no Evangelho de Lucas, ele entende que nessa narrativa da história do nascimento do Deus que se faz homem, ele é o Salvador, ele vem para ser o Salvador. Primeira coisa que nós vemos, Jesus é o nosso Salvador. Então Jesus veio para se tornar o nosso Salvador. O Senhor e o Cristo se tornou o nosso Salvador. O que significa a palavra Salvador? A palavra Salvador do grego soter vem da palavra salvação, sozo, que significa totalidade e integralidade, libertação, cobre todos os aspectos da nossa vida. Salvação da destruição, da preservação do mal, do dano, do prejuízo, resgate. Jesus veio para que nós possamos nos tornar totalmente e integralmente aquilo que Deus planejou para nós, para que nós pudéssemos ser. A salvação nos resgata, muito mais do que nos levar a um lugar místico chamado céu, muito mais do que nos introduzir num reino. Amados, Jesus veio para resgatar a nossa condição perdida por Adão, como filhos de Deus, como pessoas que têm a natureza de Deus, que podem administrar esse mundo, estando debaixo do governo de Deus. A salvação nos traz a totalidade e a integralidade daquilo que nós somos. A primeira coisa que ele resgata é a sua identidade, aquilo que você é. Veja, amados, Adão não poderia fazer sem antes ser. O que Deus está interessado primeiro em você, é claro que quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e depois Ele lhes dá uma função. Nada no mundo é criado sem função. Então Deus cria o homem ganha uma função e depois se perde. Vem Jesus e a primeira coisa que Ele quer resgatar não é a função, Ele quer resgatar quem você é. Ele quer resgatar a sua identidade. Então nós temos totalidade, integralidade, libertação do império das trevas. Todos nós precisamos ser salvos. Todos nós. 2 Timóteo 4,18 diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre, amém.
Salmos 6,4 diz: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Nós vimos que o Pai é bom. Nós vimos que o nosso Pai, Ele não é ruim, Ele não é mau. O nosso Pai é bom, Ele nos salva porque Ele é bom. E salvação, amados, não é só resgate. Nós vamos ver isso mais para frente, mas não é só resgate de uma situação ruim. A salvação diz respeito a quem você é. Você tem que guardar isso no teu coração hoje. Jesus veio para resgatar a tua identidade como filho de Deus. E as pessoas falam: todos nós somos filhos de Deus. Não. Os filhos de Deus são aqueles que o recebem porque creem na obra salvadora de Jesus. Todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem. Fé está envolvida na nossa vida, porque fé agrada a Deus. Então, do que nós fomos salvos? João 3, verso 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já estava falando aqui um propósito. Eu não quero que você seja destruído na vida. Eu quero que você tenha vida contínua. E se você entende o Velho Testamento, se você entende o propósito da criação do homem, você vai ver que o homem foi construído para ser influenciado pelo Espírito. Eu digo aqui para você, o homem foi construído para ser influenciado pelo Espírito. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão para ser influenciado por Deus. O homem fora da influência de Deus é uma aberração, dá cabeçada, e isso gera morte. Era nisso que Jesus estava falando para o homem. Olha só, se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele estaria desobedecendo, ele não estaria cumprindo aquilo que Deus falou para ele, não estaria sendo influenciado por Deus. Entenda que a decisão do homem de comer daquela árvore era a decisão de poder, a decisão de ter a autonomia de poder dizer por si mesmo o que era bom e o que era mal. Porque Deus falou para ele: eu não quero que você defina o que é bom e o que é mal. Eu quero que você tenha vida, eu quero que você seja influenciado. O homem não precisava saber o que era bom, o que era mal. O homem só precisava saber o que era divino, o que vinha mediante a voz de Deus. Então Deus cria o homem, sopra nele o fôlego. A palavra fôlego não é chamar, influência divina, inteligência divina. O homem foi criado como um ser inteligente, como um ser capaz de entender as coisas espirituais. Por quê? Porque o seu espírito está vivo para Deus. Assim o homem foi criado, e nisso é que nós temos vida. Gente, a vida ela vem por causa da influência de Deus. A graça é a influência de Deus. Toda vez que você responde na realidade a graça, você envolve a vida na sua situação. Preste atenção nisso. E graça é a divina influência sobre o teu coração, te capacitando a ser o que você não pode ser por você mesmo, e a fazer o que você não pode fazer nas suas próprias forças. Nós somos seres criados para sermos influenciados por Deus. Até mesmo o louvor não consegue vir se você não for influenciado por Deus, pela sua palavra, pela verdade. Entenda isso. Todo ser que respira, a palavra ali também, neshama, mesma palavra que é usada para fôlego. Todo ser que respira, todo ser que tem fôlego, que tem a influência divina, a inteligência espiritual, capaz de captar as coisas no mundo espiritual, essa é a pessoa que consegue traduzir o espiritual para o natural, porque ela vê com seus olhos espirituais, por isso ela louva. Então o louvor é uma resposta a uma visão espiritual de quem Deus é. Eu consigo captar aquilo que Deus diz, então eu falo.
Você é um ser criado para falar de coisas espirituais que vêm da parte de Deus, não da parte do inferno. Então Jesus vem e Ele morre no seu lugar para trazer salvação, para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quero te trazer uma outra dimensão de salvação, gente. Do que você foi salvo? Número 1, você foi salvo do inferno. Mais do que um lugar com fogo, um lugar de ranger de dentes, um lugar físico. Não, calma. O inferno, preste atenção nessa definição, é uma dimensão totalmente separada da manifestação da presença de Deus. O inferno é uma dimensão totalmente separada da manifestação da presença de Deus. Se o céu é o lugar da total manifestação da presença de Deus, o oposto é o inferno, que é o lugar da total separação da presença de Deus, manifestação da presença de Deus, porque no Salmo 139, o salmista diz: se eu for ao mais profundo do abismo, tu lá estás. Mas, gente, o inferno é um lugar onde as pessoas estão tão cegas pelo seu próprio egoísmo, pelas paixões. O inferno é um lugar onde as pessoas estão tão cegas por causa dos seus desejos carnais, que Deus não tem espaço para se manifestar. E o céu é o lugar do trono de Deus. O céu é o lugar onde Deus governa. E se nós falamos que nós fomos salvos do inferno, isso quer dizer que você está numa dimensão celestial hoje, onde o trono de Deus, o governo de Deus é a coisa mais importante na sua vida. Por isso a Bíblia diz que você tem que renovar a sua mente. A primeira coisa que você tem que renovar é que você saiu da escravidão do inferno para estar como filho de Deus e se apresenta como servo do trono da graça. Deus é rei, gente. Deus, a Trindade, é Senhor. Os três são tidos como Senhor na Bíblia. Deus é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito é Senhor. Você foi salvo do inferno. Essa dimensão totalmente separada da manifestação da presença de Deus. Salmo 30, verso 1 a 3, um salmo de Davi, diz: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Veja, Davi está falando isso enquanto ele estava vivo. Existem muitas pessoas nesse mundo, e você, por estar na igreja, isso não garante, gente. Igreja, estar dentro dessas quatro paredes, isso não garante nada para você. O nosso destino, ouça isso, o nosso destino não é o céu. O nosso destino é Cristo. O nosso destino é Cristo. E eu falo do céu como se fosse, agora nessa última expressão que eu falei, um lugar físico. O nosso destino não é um lugar físico, um lugar espiritual. É Cristo, nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz: onde Cristo estiver, nós estaremos também. E Apocalipse diz que nós reinaremos sobre a terra, e a Bíblia diz que Ele estará conosco, onde Cristo estiver, nós estaremos também. Então não importa, o que importa é o lugar que é governado por Cristo, Cristo sendo o Senhor da minha vida. E existem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que aceitaram Jesus como a pessoa do Salvador, mas não a fizeram como Senhor efetivamente na sua vida, e ainda estão escravas pelo inferno em várias áreas da sua vida. E nós segmentamos o nosso coração em partes, e quando você possui parte do seu coração, pode crer que o inferno vai meter a mão e vai fazer uma bagunça na sua vida naquela área. O Espírito Santo fala conosco nessa manhã. Então o inferno é um lugar de perdidos, os que não estão em Cristo. É um lugar de prisão.
é um lugar para os desconectados do reino de Deus. É um lugar de ausência de luz, de revelação. Gente, o louvor é uma coisa tão gostosa no reino de Deus, é uma coisa tão importante, e é uma coisa tão natural, que você acaba se preocupando com pessoas que não conseguem elogiar a Deus. A minha única interpretação disso é que a pessoa ela não tem um contato com Deus, ela ainda não conseguiu entender quem é a pessoa de Jesus, o Salvador e Senhor. Sim, nós fomos salvos, mas a Bíblia diz que nós o confessamos como Senhor. A confissão é do senhorio dele sobre as nossas vidas. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, não quero correr. Então nós fomos salvos do inferno, lugar de perdição, de estarmos desconectados do reino, do governo de Deus. É um lugar de ausência de luz. Número 2, nós fomos salvos da miséria. Desde aí, 2 Coríntios 8, 9 da NVI vai dizer: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornem ricos. E a palavra rico, em português, fala de ter em grande quantidade, em abundância. Fala de ter em grande qualidade, algo que é precioso, que produz muito, algo fértil, algo produtivo, algo que agrada, algo querido. E se você olhar para o Velho Testamento, em Gênesis, quando Deus falava que era bom, tov, a Bíblia estava falando que aquilo ali era rico, era próspero, era alegre, era em grande quantidade. Fala de abundância, fala de em grande qualidade, era algo precioso para Deus, que agradava a Deus, que era capaz de produzir muito. Jesus, como teu Senhor e o teu Salvador, te livrou da escassez em todas as áreas da tua vida. Quando Deus nos livrou da miséria, veja bem, Ele nos livrou de uma natureza e de uma mentalidade miserável, para que nós sejamos bons dispenseiros da abundância que Deus já depositou em nós. É isso que nós falamos de transformação de natureza. E que precisa vir acompanhado da transformação da nossa mentalidade. Em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala para nós entregarmos o nosso corpo, isso vem acompanhado de não se acomodar com esse mundo vai apresentar algo para você, e o apóstolo Paulo diz, então não se acomodem, não se amoldem a esse mundo, mas transformem a sua mente com base na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que Ele se manifeste na tua vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é Ele se manifestando em você, na sua essência e através de você. O que Deus quer fazer é ser visto através de você, porque Ele é bom. O que Deus tem, Ele tem em abundância. O Deus rico se fez pobre, para que a humanidade pobre pudesse adquirir novamente a característica de bom, de tov, de rico, de próspero, de precioso, de avanço. Deus não nos libertou da miséria para que sejamos novamente miseráveis, mas para que possamos mostrar ao mundo a riqueza de Cristo em nós. Para mostrar ao mundo a riqueza de Cristo em nós. 2 Coríntios 9, 6 a 11. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, ou ampla suficiência, abundeis em toda a boa obra.
Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. É a maneira como você espalha que graças é dada para Deus. É a maneira como você dá que graças é dada a Deus. Gente, você pode ver uma pessoa que não conhece a Deus. Veja bem, olha só. Uma pessoa, isso é tremendo. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela pode chegar e dar algo para alguém. Essa pessoa que recebe vai sempre dar, puxa, que bom, graças a Deus. Deus vai estar sempre envolvido no processo, quando há uma dispensação, porque Deus sempre dá. E Deus não vai deixar de usar pessoas porque elas não creem. O objetivo de Deus é abençoar os outros. Mas nesse objetivo, o que as pessoas estão, o que Deus está querendo que você entenda? Que Ele te ama. Que Ele te ama, que Ele te valoriza, que Ele olha para você. Deus está querendo dizer que você pode ter muito mais quando você se torna mais íntimo dEle. Que tem muito mais, coisas muito mais preciosas para você, quando você se abraça a Ele, começa a viver da maneira como Ele espera que você viva. Você produz muito mais quando você começa a viver da forma como foi proposto por Deus para que você viva. Se você tem uma televisão, que o canal da televisão funciona melhor com o cabo do que com a antena, por que você ainda não colocou um cabo na sua televisão? E você fica reclamando que a sua televisão, a qualidade não é boa, que está cheio de chuvisco, mas é porque você está usando a antena, e a antena é algo supérfluo, é algo secundário. Deus não quer que você viva no algo secundário. Deus quer que você viva pela graça conectada a Ele, sendo influenciado. Deus quer que a sua vida seja melhor. Para quê, pastor? Deus quer que a sua vida seja melhor, para que quando você enriquecer, para a toda beneficência, graças sejam dadas a Ele. O objetivo de Deus te abençoar para que você seja uma bênção. E Deus te livrou daquela mentalidade de escravo, da mentalidade de que tudo é meu, eu não tenho, eu não posso, eu preciso guardar para mim, porque eu não sei o dia do amanhã. Isso é uma mentira do inferno, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que ganhou e resgatou as nossas vidas, é Ele que nos sustém, é Ele que nos mantém. Esse é o nosso Deus. E número 3, Ele nos resgatou da enfermidade. Mateus capítulo 8, verso 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nós já vimos a palavra transgressão, das nossas rebeldias, e moído por causa das nossas iniquidades, daquela natureza iníqua. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. 1 Pedro 2, 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. O apóstolo Pedro, naquela época, ele olha para aquele verso de Isaías 53 e ele continua usando no passado, porque é algo que já foi concretizado. Você já foi sarado na cruz do Calvário. Isso quer dizer que toda a saúde está disponível para você nesse momento, porque Jesus te livrou do cativeiro onde o diabo te mantinha refém com essa enfermidade. Jesus olha para aquela mulher e diz: por que eu não poderia livrar essa mulher que anda em cativeiro, está presa, a filha de Abraão,
uma filha da promessa. Por que eu não livraria? E quanto mais nós que vivemos em superiores promessas, quanto mais nós que não somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus, resgatados do império das trevas. O objetivo da nossa saúde é para que possamos cumprir a vontade de Deus em nós e através de nós e viver a vida abundante de Deus. Irmãos, às vezes você não cuida do seu corpo e você é atacado por uma enfermidade, por uma doença, por um descuido. E aí isso te ataca e você às vezes tem que trabalhar com aquilo e você não consegue se concentrar. Como é ruim isso! E você toma um remédio para poder passar toda essa sensação, para que você possa viver, para que você possa ter os seus sentidos de volta. É isso que Deus planeja para você. Deus não planeja enfermidade, porque enfermidade não te beneficia e não beneficia Ele, porque para a ação do reino de Deus. O que Deus quer é com que você viva a vida abundante de Deus, aonde quer que você esteja. Por isso Ele te livra das doenças e das enfermidades, para que você possa viver a vida abundante de Deus e fazer tudo aquilo o que Ele tem proposto no seu coração para você. A falta de saúde nos limita na mente. A falta de saúde nos para no corpo, e não é isso que Deus quer. Ele te livrou da enfermidade. Número 4, Ele te livrou da destruição. Judas, verso 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, guardados por Jesus Cristo. Ele nos livra da destruição, e nós vemos isso no Salmo 91. Quero terminar essa parte lendo com você o Salmo 91. Mas o Salmo 91 existe uma proposta de aliança aqui. Não é deixar a Bíblia aberta e saber. Gente, eu já falei para vocês, esse livro quer nos revelar a pessoa. Não é ter intimidade com o livro, é ter intimidade com a pessoa do livro. É isso o que garante a nossa salvação. É isso que garante, então eu interpreto isso de uma outra forma, é isso o que garante nós sermos protegidos da destruição continuamente. É isso que garante que eu não ande no inferno. É isso que garante que eu não ande com enfermidades. Não é eu conhecer o livro, é conhecer a pessoa que me deixou essas verdades para que eu o conheça cada vez mais. Vai ler depois João capítulo 5, verso 39 e 40, vocês entendem tudo do livro, mas não vêm a mim para ter vida. A vida não está no livro, a vida está na pessoa. O livro nos informa sobre a pessoa. Nós entendemos que esse livro é a verdade, porque esse livro fala da verdade. E não poderia ser diferente. Uma autobiografia ou uma biografia não é a pessoa. Eu quero ter intimidade com a pessoa. Esse livro me apresenta tudo aquilo que eu preciso saber sobre a pessoa. E me explica como eu tenho que viver com essa pessoa, para que nós possamos viver de maneira igual. Porque Deus não falaria algo para você e depois falaria algo para mim, e você está vivendo de uma maneira e eu estou vivendo de uma maneira. Não, o livro, as santas escrituras, nós consideramos essas escrituras santas, porque são separadas para Deus, para o propósito que Deus estabeleceu de nos guiar. Quando nós olhamos para esse livro, ele define a mesma maneira como eu tenho que viver e você tem que viver. E Salmo 91 começa falando sobre aliança. O que habita, o que se casa, é aliança, é um termo de aliança. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa
à sombra do onipotente, o que fala que você está próximo daquele que é onipotente, isso quer dizer que Deus tem jurisdição para usar da sua onipotência na sua vida. Você entendeu isso? Porque quando a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade, está falando que nós temos jurisdição, nós temos espaço para agir. Quando você está à sombra de alguém, isso quer dizer que essa pessoa, ela tem você ao seu alcance. Então o poder de Deus pode te alcançar, porque você está à sombra dela, e você tem aliança com ela. Você não só anda com ela, você tem aliança. Isso quer dizer que você tem responsabilidades. Vamos interpretar o Salmo 91 da maneira como deve ser? Aliança quer dizer que você tem responsabilidades, não só direito. Nós já falamos de tantos direitos aqui, mas nós não podemos nos esquecer que toda aliança tem direitos e deveres. Toda aliança tem direitos e deveres, como um casamento. Eu, como esposo, como marido, tenho os meus deveres em casa, assim como os meus direitos. Aliança, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu. Olha a pessoalidade do assunto: em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste. Aquilo que nós dizemos, nós sabemos que é algo que o nosso coração está cheio. Porque Deus sonda o nosso coração, Deus não olha para a sua palavra. Porque você pode muito bem dizer qualquer coisa. A sua confissão para Deus não é tão importante quanto aquilo que vem do teu coração. Então muitas vezes você está cantando hinos, você está cantando cânticos, seja lá como você chame, um momento de música que você tem na sua igreja local, você às vezes está cantando e sua mente está tão desapercebida que aquilo que você está falando não está batendo com aquilo que está no teu coração. E Deus olha para o teu coração. Por isso, no Velho Testamento Deus vai dizer: esse som de vocês, ele me incomoda. Me incomoda o som que vocês fazem, porque não está em linha com o que vocês estão aqui dentro. Deus olha para o teu interior. Deus não está olhando se você vem de gravata ou sem gravata, de chinelo ou sem chinelo, de sapato engomado ou de sapato sujo. Deus está olhando para o teu interior. E será que o teu exterior está andando de forma condizente ao teu homem interior? Porque disseste: o Senhor é o meu refúgio. Não só porque disseste, porque aqui dentro a Bíblia diz que ele confiava. Se ele confiava, aquilo ali extravasou. A boca vai ser um mero veículo do teu espírito. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. E amor é aliança. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome é sinônimo de conhecer a pessoa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei. Mas não só vou te livrar, como também vou te glorificar. Eu vou te expor às nações. Olha isso.
Deus não tem medo de expor aqueles que são aliançados consigo, porque aqueles que são aliançados com Deus, eles são um com Deus. Então expor a você que é aliançado com Deus, é expor a aliança que Ele tem com você, é expor a si mesmo. Deus está se expondo através de você. Deus disse para Abraão: eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. Deus não tem problema em exaltar você, quando a sua vida é vivida para exaltar a Ele. Saciá-lo-ei com longevidade. Sabe o que é longevidade? Vida eterna, vida abundante. E lhe mostrarei a minha salvação. Dia após dia, você vai ver a manifestação da salvação de Deus na sua vida, dia após dia. Por quê? Aliança. Esse Jesus, Deus, que se vestiu de homem, que se vestiu de servo, uma natureza inferior, Ele não trocou a sua natureza, Ele se vestiu, Ele colocou uma capa, para que você pudesse ser resgatado. Para que você pudesse ser resgatado da destruição, do inferno, da enfermidade, da miséria. Jesus, o Filho de Deus, que se tornou homem, é o teu Salvador. Pense sobre isso e nós nos vemos na próxima aula. No nome de Jesus.